sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Vidal. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre empreendedorismo feminino. Eu vou me apresentar, meu nome é Samara, eu sou professora do curso de administração aqui da Faculdade Vidal e hoje nós vamos ter um bate-papo muito legal com duas convidadas, com duas empreendedoras que vão compartilhar um pouco das vivências delas conosco. Mas antes de eu apresentar essas duas convidadas, eu vou trazer alguns dados só para colocar vocês no universo da nossa discussão de hoje, tá? Em 2022, o Sebrae ele fez uma pesquisa, né, com dados do IBGE e eles publicaram que no Brasil nós temos mais de 10,3 milhões de empreendedoras. Olha que legal, então nós mulheres, né, movimentamos a economia do nosso país e fazemos muita coisa interessante, inovamos, né, enfim. Mas nós não vamos conversar só sobre as coisas boas no episódio de hoje, porque nós também temos muitos desafios quando a gente fala de empreendedorismo feminino. A gente já estava fofocando aqui um pouco antes, né, do nosso episódio começar, a gente estava fofocando e a gente estava falando sobre alguns desafios que nós também vamos abordar hoje, né, sobre a conciliação dos diversos papéis da mulher, né, sobre questão de reconhecimento e várias outras coisas que nós vamos falar. Mas antes disso, eu quero apresentar as nossas convidadas de hoje. Meninas, sejam bem-vindas. Oi, Samara. Obrigada. Adorei o convite. Obrigada pela presença, né, por aceitarem estar aqui. Eu vou apresentar vocês rapidamente, sim, mas lógico que depois eu vou abrir para vocês se apresentarem, tá? Nós temos aqui a Emanuela Bezerra. Isso. A Emanuela ela é bacharel em Direito, ela tem MBA em Gestão de Empresas, ela é graduada em Design de Moda, ela é especialista em consultora de imagem pessoal e atualmente ela faz parte do corpo gestor do Grupo Bezerra. Isso. Ela também atua como consultora de imagem e tem uma marca de acessórios, a MB Design. MB Design. Que legal. E temos também a Alane Lourenço. A Alane ela é arquiteta, ela é urbanista, ela é responsável pelo escritório contemporâneo de arquitetura, ela é referência em arquitetura aqui em Limoeiro do Norte. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Eu sei que vai ser um bate-papo fluido, né? Sim. Que a gente vai falar sobre muita coisa, mas para a gente ter um ponto de partida, eu quero pedir para vocês contarem um pouco a trajetória de vocês enquanto empreendedoras. A gente começa com a Manu, depois a gente vai com a Alane. Eu queria que vocês me contassem como é que tudo começou. Samara, a minha trajetória assim, como empreendedora, eu nasci, né, em berço de um empreendedor, né, de uma família assim, que sempre empreendeu. Na verdade, acho que o meu pai e a minha mãe, ainda muito novos, assim, começaram, né, a tocar um negócio. E até hoje tocam esse negócio, né? Então, assim, eu nasci e me criei, né, em berço de empreendedor. Então, vendo toda aquela movimentação, né, toda aquela que o empreendedorismo é literalmente uma montanha-russa. Então, eu vivi essa montanha-russa, né? Lá com eles, eu morei 13 anos em Fortaleza, fui para Fortaleza para estudar, mas sempre que vinha, estava lá participando, né? Eu lembro, esses dias eu estava até recordando, quando mais nova, quando eu vinha de Fortaleza, que ia lá para o negócio, meu pai e minha mãe trabalhando, então eles levavam a gente, né, para a empresa e tudo, e eu ficava lá, limpando mesa, lavando copo, que era a coisa que eu podia, né, naquele momento, né? Contribuir, e ali quando a gente também quer fazer parte da coisa, tá ali, enfim. Então, sempre ficava lá, lavando os copos, limpando os pratos, dormi muito embaixo do fogão, da mesa da cozinha, minha mãe cozinhando, meus pais trabalhando. Então, assim, eu nasci e me criei, de fato, né, nesse meio, assim, do empreendedorismo, né, então... E daí, vou falar um pouquinho, né, já... Quando eu me formei em Direito, eu não me sentia realizada naquilo ali. Eu acho que na época os meus pais me incentivaram muito assim, a fazer Direito, porque sempre teve aquele meio que, né, o status, né, do Direito. E o meu pai como empreendedor, a minha mãe, assim, muita luta. Eu acho que naquele momento queriam, que os filhos traçassem ali um outro caminho, né? Enfim, mas nunca me encontrei no Direito.
Mas eu via tanto, assim, tanta dificuldade. Eu olhava para os meus pais, assim, né? Dando toda a garra, todo o suor ali. Eu não me sentia no direito de dizer, eu não quero mais continuar cursando direito. Eu quero ir para outro curso, né? Ou fazer outra... Enfim. E eu não tinha essa coragem. E fui levando. Tu chegou a atuar mesmo na área do direito? Não, eu concluí o curso. Concluiu o curso. Eu concluí o curso. Quando eu concluí, aí eu disse, tá aqui o diploma. Mas eu te falar uma coisa. Olhei pro meu pai. Tipo assim. Mas eu te falar uma coisa. Eu não tô feliz. Não tô realizada. Até me emociono, porque de fato foi algo muito pra eu chegar e tomar essa decisão, né? E tipo assim, não é isso que eu quero. Eu passei o curso inteiro sem ter coragem. Sim. Eu vim ter coragem quando eu me formei. Então, assim, daí falei pra ele e ele, assim, prontamente, os meus pais prontamente me acolheram, Sim. né? Não quero, você quer fazer o quê? Né? Vamos lá, vamos tentar, vamos... Sim. Enfim, eu quero fazer moda. Eu quero fazer design de moda. E aquilo ali, os meus pais e a minha família sempre me acolheu nessa minha outra formação e tudo, mas eu tinha uma vergonha, sabe? Sim. Porque tinha aquela questão, o status do direito, né? Sair do direito e fazer moda. Moda, o que é moda, né? Até então era algo que... Tipo, o polo ali era São Paulo, onde tudo acontecia, né? Mas aqui no Ceará, interior, né? Sim, Moda, sim. tudo, enfim. E daí não, mas eu quero, né? E fui e ainda escondi isso aí por muito tempo. Eu acho meu primeiro semestre, até quase o segundo, eu não falava pra ninguém, porque eu tinha vergonha, enfim. Não, tinha receio do que as pessoas iam falar, né? Mas, enfim, pra resumir, fiz a moda, concluí a moda. Me encontrei, mais na frente eu vou falar um pouco sobre esse processo também, que foi uma questão mesmo de encontro pessoal também, da Emanuela como pessoa, enfim. E já no finalzinho, meu pai tava só assim, ó, tô esperando você se formar, pra você vir me ajudar. Já tava naquela pressão assim, já tô aqui, ó, tô esperando, né? Então, mas assim, quando eu me formei em design de moda, eu disse, agora eu posso voltar para Limoeiro, segura que eu tenho algo para fazer. Vai ser um desafio? Sim. Sim, né? Porque já na formação do design de moda, eu fui encontrando a consultoria de imagem. Cara, e foi uma virada de chave na minha vida. Mais na frente também eu converso um pouquinho sobre isso. Mas enfim, eu disse, agora eu posso voltar. O meu desafio lá, na área da consultoria de imagem, não sei qual vai ser. Na área da moda, na design, não sei qual vai ser, mas eu volto mais tranquila e realizada. Sim. Agora. Aí voltei e já entrei na empresa, né? Já fui inserida ali no universo. Eu vou deixar. Aí, rapidinho, fui inserida lá na empresa, montei o meu estúdio, né? E comecei ali a passos bem lentos, porque as pessoas nem conheciam direito, né? Mas fui tocando e toco até hoje, né? Então, e agora, como você falou, coloquei uma marca de acessórios, né? A MB Design. Então, assim, vou levando, assim, essas três... atuando, né? E não para. Lame, fica à vontade. E não para, Manu. E não, prazer estar com você aqui. Com você também. Mas, assim, eu sempre trabalhei no comércio. Eu trabalho desde muito novinha, né? Eu sou filha de pais separados, então a gente tinha que todo mundo ajudar em casa para contribuir, né? E aí, então eu sempre trabalhei no comércio da região, Limoeiro, Tabuleiro, né? E aí chegou um momento que eu disse, eu quero fazer minha faculdade. Sempre quis arquitetura, mas eu não podia, não tinha condições. A arquitetura era totalmente fora da nossa realidade financeira. Uhum. Não era uma faculdade acessível, né? E aí eu resolvi fazer administração, vim fazer administração aqui, né? Quando era ainda... a Unopar, né? E tal. E aí eu comecei, quando surgiu, né, que na verdade eu consegui devido ao financiamento estudantil, né? E aí quando eu vi aquela propaganda, não sabe aquela coisa que toca, né? E agora aí vai. Eu fui lá e me inscrevi. E depois eu corri pro meu marido e falei, eu me inscrevi na faculdade de arquitetura, eu vou fazer o vestibular. Se eu passar... eu vou tentar, ainda tinha os CIS, né? Se eu passar, eu vou tentar o financiamento. Se eu conseguir,
acho que eu vou encarar. E aí ele me deu muito, muito, mas muito apoio. Vá, faça. E aí passei e tal, e aí consegui o financiamento. Eu disse, agora eu vou fazer o que eu quero, né? Porque a vida toda, né? Eu já tinha 32 anos, gente. Então, geralmente, a gente vê as pessoas formando muito jovens, né? 20 e poucos anos, as pessoas já estão formadas. Eu vim me formar com 32 anos porque não tinha condições de fazer o que eu queria. E aí, eu parei a administração, né? Eu cursei pouco tempo a administração, mas porque eu trabalhava no comércio, então, para mim, né, seria viável. Mas meu coração sempre foi da arquitetura, né? E aí... deu certo e foi uma loucura. E vocês vão acompanhar a loucura que foi todo esse processo. Mas que hoje eu posso dizer assim, que eu faço realmente o que eu gosto. Muito legal. É muito legal ver o início da história de vocês, porque a gente vê que não é um processo linear, né? Porque é aquela coisa de fiz uma coisa, não me identifiquei, Sim. né? Sim. Tentei, tal, tive que trabalhar, é bem interessante. Assim, eu trabalhava sempre no comércio, eu sempre trabalhei nesse setor, muito assim, ficava no administrativo, entrada de mercadoria, né? Sempre nesse sentido. Então, trabalhava porque precisava e eu ia procurando sempre as melhores vagas e eu procurava fazer meu trabalho da melhor maneira possível para ganhar melhor. Mas nunca deixei morrer sabe aquele desejo, aquela sempre vontade? Sempre estava né, ali. É tanto que eu já projetava, eu já fazia várias coisas para alguns profissionais, né, e tudo mais. Então, é tanto que várias pessoas, quando eu disse assim, gente, eu vou começar a fazer várias, assim, nossa, não acredito. Sabe? Eu faço igual você, me emociona. Porque são poucas que acreditam. Porque a maioria diz assim, tem certeza? Né? Eu tive uma pessoa que eu trabalhei que quando eu disse assim, quando eu precisei parar, né? Que chegou um momento que eu precisei parar de trabalhar porque não dava para conciliar. Era muito corrido, né? Eu fazia faculdade em Mossoró. Então eu ia todo dia e tal. E aí a pessoa dizia assim, tem certeza que tu vai deixar o trabalho? Você tem certeza? Tu acha que você vai conseguir fazer com que alguém pague por um projeto? Arquitetura aqui em Limoeiro. Então, nossa, você arrisca, você diz, eu vou, porque é o que eu quero fazer, mas com aquele medo, vezes, assim, né? O desafio que muitas mulheres encontram de ter algum apoio para isso. Nossa, sabe? Sim. Né? Assim, a gente teve o privilégio de ter, né, o seu esposo, sim, os meus pais, sim. né, que não, vou aqui, né, vamos junto, vamos, né? Enfim, familiares que incentivaram, que estimularam, né? Mas quantas mulheres não são desencorajadas? É verdade. Eu vou até aproveitar essa tua fala e eu vou contar uma coisa bem pessoal, mas é porque é muito, muito real isso. Quando eu fiz o mestrado, eu sou professora, né? Eu fiz a graduação, depois eu fiz o mestrado. E entre a graduação e o mestrado, eu trabalhava num banco. Então tinha a questão do status. Vixe, trabalha no banco. Mas eu queria dar aula, vejam só. Sim. Queria ser professora. Poucas pessoas vão entender, não, né? Mas pouquíssimas vão entender. Mas quando eu passei no mestrado, que na época era uma coisa assim muito difícil, quando você passava no mestrado, né? Sim. Aí eram de manhã as aulas, manhã e tarde, então eu tive que sair do banco. E, inicialmente, eu não tinha bolsa, né? Porque no mestrado você tem uma bolsa ali para você conseguir se manter, mas eu só fui ter, assim, depois de uns 8 meses. Então, eu tive que sair do banco com a cara e a coragem de ficar com a mão na frente e outra atrás, né? Sim. E, na época, eu tinha, né, uma pessoa comigo e essa pessoa disse assim, eu acho que não vale a pena você fazer isso, porque você vai deixar um trabalho estável, né, para estudar, né, tipo assim, e se não der certo, né? E, assim, eu tive muita coragem para dizer, mas eu vou. Né? Mas eu sei que tem muita gente que é barrado porque não tem apoio. Né? Muito mais do que a gente imagina. E é muito. Você também me recordou uma coisa que eu acho que muitas mulheres devem passar por isso, né? Em relacionamentos, enfim. Quando a gente tem um parceiro, a gente é com quem a gente quer partilhar, com quem a gente quer conversar, e a gente confia muito, a gente, né? E eu lembro que na minha trajetória aí do direito, eu muito infeliz, insatisfeita, sabe? Chorava muito. Eu lembro que eu tenho amigos que eu lá no campo, assim, né, lá na faculdade, eu deitava no colo dele, chorava. Um grande amigo meu mesmo. E a gente conversando e tudo, mas não tinha coragem de trazer muito pra dentro de casa, né? Aí eu conversava com a pessoa com quem eu vivia, assim, né, namorava na época e tudo.
e me falava assim, larga, vem para Limoeiro que eu monto uma loja para você. Sabe? E aquela, tipo assim, vem para baixo da minha asa, sabe? Para você ficar totalmente ali, né? Já tem a questão, às vezes, emocional, psicológica, né? E vem uma questão financeira também, você sente, né? Sim. Então, tem muito isso também. Muitas mulheres são desestimuladas, desencorajadas, né? A buscar o seu propósito, né? A buscar os seus objetivos, o seu sonho, porque, de fato, é mais uma coisa, já trazendo uma outra questão, assim, que do empreendedorismo, assim, que eu acho que particularmente, eu só acredito que a coisa vai dar certo e vai fluir por muito tempo, digamos assim, né? Porque, enfim, a vida de cada negócio aí tem vários fatores que interferem nisso aí. Mas um grande fator é o propósito daquilo ali, né? O que é que vai fazer você levantar todo santo dia, né? E te dar coragem de enfrentar os desafios, e te dar coragem ali para encarar, né, as mais diversas situações. Se você vai se deparar, você vai ser colocado contra a parede, você vai, né? Então, assim, tem que ter um propósito. É muito difícil você empreender numa coisa que você não tenha um propósito. Eu não sei qual o propósito. Tem gente que o propósito eu já escutei várias pessoas, dando dinheiro, ganhando dinheiro, né? Beleza, se a pessoa é movida a isso, tá no canto certo, tá no rumo certo, tá dando dinheiro, né? Tá, ok. Claro que eu não tô dizendo aqui que nenhum negócio, vou viver aqui só, né, por hobby, vou trabalhar só, não é isso, né? Mas, enfim, você tem que ganhar, né, ter o retorno daquele investimento, mas tem que ter o propósito. Qual é o seu propósito? Né? Então, para você começar a empreender, eu tenho o meu lugar de fala como empreendedora numa empresa familiar. Eu tenho o meu lugar de fala como empreendedora num sonho meu, num projeto meu, né? Então, são propósitos diferentes. Mas eu sei qual é o propósito de cada, né? Então, eu acordo, né? Porque é difícil. É difícil, né? E com filhos? Não, a gente chega já. Aí é que a coisa, né, fica bem complexa. Várias outras questões que a gente vai conversar aqui, que o negócio é punk, assim, né? É desafiador. Mas uma coisa, assim, que eu acho muito, 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 assim, crucial, dentre as várias que a gente vai falar aqui, claro, mas é o propósito. Se você não tem um propósito para você empreender, é difícil. É verdade. Tipo assim, eu saía, né, tipo, eu trabalhava direto, saía 3h30, 4 horas, como eu, né, já havia te falado. E em casa, almoçava, voltava e ia pegar um ônibus, 5 horas da tarde. Então, fazia aquele caminho todo para Mossoró, 1h da manhã a gente ia chegar aqui. Para no outro dia de manhã cedo começar tudo de novo. Então, eu sempre disse muito isso para meus familiares, para meus amigos, para meu marido. Eu sempre falei, olha, se a pessoa, se não for o que a pessoa realmente quer, a pessoa não aguenta. Se não for algo que realmente você deseja, você não vai até o fim. E eu vi uma turma de 68 pessoas terminar em 22. Não aguenta. Entendeu? É muito desafiador. Porque aí você imagine tudo que uma pessoa pode passar em 5 anos indo de ônibus até trabalhando. E trabalhando. E ônibus dando prego e você fica no meio do nada. Tempo para estudar. Nossa. Período de prova. Não, e aí assim, você não tem mais vida social. Se você quer realmente fazer, né, se dedicar, estudar direitinho, né, às vezes eu fico até olhando, eu disse, eu vejo um povo que se forma e que tipo assim, além que se forma não, que tá cursando, mas o fim de semana parece que tá tudo certo, né? Eu fico, meu Deus, será que é só arquitetura que a gente não conseguia ter vida? A gente não conseguia ter uma vida, né, fora da arquitetura, não. Então a gente, tipo, perde até alguns amigos, algumas coisas, porque no final de semana era um tempo mais livre que tinha, né? Era o sábado e domingo. Então tinha que aproveitar. Tinha que estudar, tinha que fazer trabalho da faculdade, aquela loucura toda. E aí, quando vem filho, nossa. No final do período, então. Nossa, na época do TCC, então. É um desafio. É um desafio. Então, se você não tiver certeza realmente que é aquilo, eu imagino você, que deve ter sido muito ruim, você levar até o final direito, sabendo que realmente não era o que o seu coração realmente queria, né? Como eu sempre eu trabalhei no comércio, precisava trabalhar, mas eu sempre tinha aquilo dentro de mim. Um dia eu vou conseguir fazer isso aqui que eu quero, né? Até que eu encontrei uma pessoa que disse,
vamos, vai dar certo, né? Porque você também precisa de suporte, né? E a minha família também, graças a Deus, também sempre apoiou muito, mas não é fácil. Eu vou até aproveitar essa deixa de vocês, esse link de vocês, para a gente conversar um pouco sobre essa questão tanto das oportunidades, né, quanto dos desafios do empreendedorismo feminino. Quando a gente fala de oportunidade, a Manu falou uma questão interessante, que é assim, o empreendedorismo feminino ele é muito importante para ele também dar para a mulher autonomia financeira. Porque muitas mulheres começam o empreendedorismo feminino por necessidade, né? Sim. Porque às vezes não tem como trabalhar para alguém 8 horas, né? Tem filhos, tem uma série de coisas, e começa alguma coisa em casa e começa a acontecer. Então tem essa situação, né? Então o empreendedorismo feminino ele é um campo de oportunidade, mas ele também é um campo muito desafiador. E a gente estava falando sobre isso, né, antes, porque a gente concilia inúmeros papéis, né? Nós somos muitas vezes mães, né, esposas, ajudamos no lar, ou então pegamos a maior parte dessa carga, na maioria das vezes, e aí temos que lidar também com o empreendimento, né? Muitas vezes, né, somos descredibilizadas nesse processo. Na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes. Temos que provar o nosso valor e provar. Sim. Então, desculpa, Manu, eu te cortei. Mas eu quero que vocês falem um pouco sobre os desafios, né, que vocês enfrentam no empreendimento de vocês e que vocês também apresentem um pouco o negócio de vocês. Expliquem um pouco para o pessoal qual é esse negócio que vocês hoje em dia administram. Fiquem à vontade, se quiserem inverter a ordem, vocês já estão em casa já. Não, é assim, como você falou, é uma porta de liberdade, né? De fato, para muitas mulheres. Mas ao passo também que a gente vê aí o número crescendo de empreendedoras, né? Mas poucos destaques, né? Porque esse lugar de destaque sempre, de alguma forma, ele vem sendo barrado, vem sendo imposto dificuldades, né? Enfim. Mas eu perdi um pouco o foco da pergunta. Repete pra mim. Eu queria que você me falasse sobre os desafios que tu tem, né? Nessa questão de conciliação aí do teu negócio. Eu queria que tu também explicasse um pouco pro pessoal quais são como funciona a empresa de vocês, onde é que eles encontram, fala de Instagram, fala o que é. A mulher, né, ela mulher assim, como empreendedora, o papel dela que ela já tem lá, né, a dificuldade ali, enfim, assume. E os vários outros papéis que a mulher tem que encarar, né? Então, assim, a sociedade, de um modo geral, exige muito, e nós fazemos parte dessa sociedade, né? E me incluo, né, nisso aí também. Mas é muito desafiador. E uma coisa que, inclusive, eu enfrentei uma certa dificuldade com o meu pai. Assim, né? Eu sou uma pessoa muito próxima ao meu pai, muito. A gente é tão próximo que, principalmente agora, nessa questão da empresa, né? Que ele vai um pouquinho ali se permitindo descansar um pouco mais, né? E eu vou assumindo outros papéis, enfim, com todo o corpo gestor lá da empresa. Mas algumas horas a gente chegou a ter alguma certa dificuldade em entrar num consenso por questão, tipo assim, um homem que estava na liderança e que ele assumia aquele papel ali, ele não tinha, né, que cuidar, né, claro, ele sempre foi um bom pai, mas o papel mais fica pra mulher, pra cuidar ali dos filhos, né, a imposição do padrão de beleza que vem em cima da mulher, que isso massacra. Só vem em cima da mulher. Isso massacra. Né? E várias outras questões, né? A gente sempre é colocado à prova, a gente sempre tem que provar ali, por A mais B, a nossa competência, a capacidade, a nossa ideia, né? Então, assim, eu encontrei um desafio com meu pai até ele entender, né? O meu papel, onde eu estava, como eu conseguia levar, assim, a coisa, né? Para ele foi um pouco difícil. E para mim também um pouco difícil de explicar. Tipo, eu preciso descansar, eu preciso tirar um tempo, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha saúde mental, né? Eu preciso cuidar, me embelezar, digamos assim, né? Porque isso faz parte do autocuidado. E eu sou cobrada por isso também, como mulher, né? Então, assim, eu preciso ter um tempo para minha família, eu preciso ter um tempo, né, para descansar.
Se o hobby dele, ele gosta, sempre gostou de beber e tudo, de estar em mesa de bar com os amigos, ele trabalha, né, a vida inteira trabalhando num local que ele também tinha como ter o lazer dele ali, em alguns momentos, né? O meu lazer é assistir um filme no final de semana, é descansar, sabe? Então, assim, para ele entender, ele sempre foi uma máquina de trabalhar 24 horas, de não ter férias, de não ter, né? Então, um homem nessa posição e chega uma mulher, né? Então, assim, para ele conseguir entender isso, para as pessoas, eu também, querendo ou não, eu tinha um pouco dessa dificuldade de falar claramente para as pessoas, eu preciso descansar. Eu preciso sair aqui da empresa, eu tenho uma hora marcada para ajeitar, para fazer um procedimento, para fazer a minha atividade física. Eu preciso sair. Eu preciso disso para manter a minha mente, para manter o meu corpo. Não é só questão estética. Apesar de que é estética também, porque a sociedade cobra. Eu, como consultora de imagem, tenho, assim... E até já entrando um pouco, tipo assim, trouxe a consultoria de imagem e até hoje insisto, assim, tanto pelo prazer, a satisfação que eu tenho e pelo poder que eu sei que isso exerce na vida, assim, de uma mulher. O autoconhecimento na própria imagem, né? Eu não tô falando aqui só de edição de look, de você ir bonita para um evento. Não, sabe? É do dia a dia, de você acordar e se olhar na frente do espelho, tipo assim, eu tô confiante, eu tô segura, essa sou eu. Eu tô feliz, assim, eu chego em qualquer canto, né? Entro em qualquer canto de cabeça erguida, né? E conseguir expressar a minha competência, né? Na imagem também. A gente não tem oportunidade de conversar com todo mundo, a gente não tem, né? E assim, e cada vez mais é aquela questão, a mulher, ela tem que provar, né, a sua habilidade, a sua competência, a sua capacidade de inúmeras formas. O homem, tá aqui, tem aqui o meu currículo, tem uma pessoa que me indica aqui, ele chega lá, pronto, beleza. A mulher tem que chegar segura, a mulher tem que chegar bem, apresentável, com imagem, né? Sim. Então, assim, a consultoria de imagem, ela veio na minha vida e me ajudou a me descobrir, né? Começou daí, esse processo que eu tenho com a consultoria de imagem. E depois de ver esse processo, né? De vivenciar esse processo, eu disse, não, eu quero levar para outras pessoas. Eu acredito tanto nisso e eu quero que outras pessoas, né? Possam vivenciar isso aí também, né? Possam, com esse processo de autoconhecimento, porque é um processo puro de autoconhecimento, a consultoria de imagem, né? Possam levar para sua vida, que isso possa ajudar a impulsionar. E deve ter sido desafiador você chegar com isso aqui, né? A coisa fútil, sabe? Visto muito como a questão da futilidade, ninguém entendia. Né? É muito caro, sem nem entender o processo, sem nem entender quantas etapas a gente tem que vivenciar dentro do processo, sem entender o que aquilo ali promove na vida de uma pessoa. E é a imagem estratégica para você melhorar a sua comunicação, já que o mercado exige tanto, né? É a facilidade do dia a dia de você conseguir, né, abrir ali o seu armário, e com facilidade, sem tanta pressão, você conseguir, né, escolher a sua produção e sair bem. É a questão econômica, porque o mercado impõe muito, né, para compre isso, compre aquilo, faça isso, faça aquilo. E quando a gente vê, a gente já tá ali entupindo, digamos assim, né, enchendo nosso armário, a nossa gaveta de maquiagem, a nossa gaveta de acessórios, e aquilo ali só acumulando energia. E sem fazer com que a vida flua, assim, né? Ajudar a contribuir no dia a dia. Tu ajuda a escolher também as peças, assim, tu monta? O processo da consultoria de imagem, o que é o processo da consultoria de imagem? Primeiro, a gente inicia esse processo aprofundando, fazendo um mergulho no ser. O foco da consultoria de imagem é a pessoa, não é a roupa, não é o acessório, não é, né? Então, assim, a gente mergulha no ser. Tanto para que eu, como profissional, consiga entender e consiga chegar a propostas, a estratégias, né, que vá ser viável na vida daquela pessoa, que faça sentido. Porque o dia a dia, né, dela vai... Tem que pensar, né? Não adianta aquela imagem tem que estar a todo momento muito bem escovada, montada no salão. Isso não funciona, né? Então pronto, eu vou aqui, vou manter o meu cabelo hidratado, vou manter um corte que eu consiga manter no dia a dia, vou descobrir um penteado que eu consigo e vou levar a minha vida. Tá, sabe? Então, assim, é um processo de autoconhecimento porque
eu estimulo que a pessoa, né, entre nesse universo dela, no próprio eu dela, descubra o que é que agrada, descubra onde é que ela quer chegar, pense, pelo menos pensar sobre isso, porque a gente pensa muito, a gente não consegue organizar isso na nossa vida. Né? Não dá tempo, a gente não consegue organizar. Ainda mais que a gente vem, né? Nossas mães não tinham tempo pra fazer tinha, isso. Geralmente elas né? eram do lar. Não tinha tempo. E a questão, totalmente. tipo, isso aqui é tendência, compre isso. Isso aqui é coisa que muitas vezes não tem nada a ver com a Com a personalidade da personalidade. pessoa. Não tem nada a ver com o momento de vida dela. Não tem nada a ver com a imagem que ela quer alcançar, passar, né? Então, assim, é um processo puro de autoconhecimento. E quando a gente chega a compreender melhor esse universo, desse eu que tá ali, onde é que você quer chegar? Como é que a gente pode traçar isso dentro da sua realidade? E daí nós vamos para as estratégias, né? Então, assim, é um processo que ele só vai caminhar se as duas partes envolvidas caminharem, né? É tanto que, tipo assim, já teve de chegar pessoas, me procurar e tudo, e eu identificar que, de fato, a pessoa, tipo assim, ela quer edição de look, quer produção, não quer um processo de autoconhecimento mesmo, de consultoria, né? E eu chegar a propor uma outra coisa. Então, vamos fazer assim? Eu tenho isso aqui, eu acho que vai casar, vai... Porque, assim, só caminha se as duas pessoas caminharem, né? Então, eu sempre comparo, assim, né? Se a Alane me entrega um projeto e eu não executo o projeto, joguei meu dinheiro fora, joguei meu tempo, nossas reuniões, nossas, né? Sim. Então, eu vou no nutricionista, me passa um plano e eu não vou Vai seguir o plano, entende? Então, assim, o processo de consultoria de imagem, né, é esse processo de autoconhecimento que vai impulsionar, que vai trazer autoconfiança, né, que vai promover uma imagem estratégica, que vai... Então, assim, isso aconteceu comigo, né? Quando eu vim para Limoeiro, que foi quando eu finalizei também o curso de design de moda, né? E já estava me especializando na consultoria de imagem, eu cheguei aqui a filha de papaizinho, que foi colocada num cargo de supervisão. Aí é mais difícil ainda de você ter respeito lá dentro, de ter né? respeito, de uma menina nova, pouquinha, baixa estatura, magrinha, filha do dono, né? Então, assim, para conquistar esse espaço foi difícil. Eu acredito. Foi difícil. Eu acredito. Foi chão, viu? Então, assim, foi chão. E sendo que era um processo que eu também estava me encontrando, né? Eu saí da minha vida acadêmica para ingressar na vida profissional. E nesse papel, né? Que todo mundo já olhava torto. E, inclusive, muitas mulheres, principalmente. Sim. Muitas mulheres. Era incrível, assim, sabe? Mas a consultoria me ajudou muito. Me ajudou a me posicionar, me ajudou, né, a fazer com que as pessoas, né, acreditassem um pouco mais, a credibilidade. A consultoria me ajudou muito, o processo de consultoria. Então, foi por isso que eu acreditei muito e por isso que eu trouxe para a região, né? Eu não conhecia, até hoje, não tenho conhecimento da época que eu trouxe a consultoria de imagem para Limoeiro, de nenhum outro profissional aqui na área. Sim. Não tenho conhecimento de nenhum outro profissional. Eu me lembro que eu fiz, né? eu fui lá fazer. Não Eu queria eu já tô aqui curiosa, eu já tô perguntando. Realmente eu não entendi, eu não sabia se eu vou lá. Deve ser um negócio legal. E foi muito bacana, porque junto a empresa, né, lá o hotel, o restaurante, eu fui aprendendo muito, fui vendo muitas coisas. A consultoria de imagem a passos lentos, bem lentos, até porque a empresa suga muito. Né? Então, assim, eu tenho que encontrar... Então, meu tempo da consultoria era à noite ou de manhã bem cedo, aí depois veio a maternidade, né? Então, assim, mas é aquela coisa que eu não desisto. Não podemos desistir. Eu sempre, por mais desafiador, por mais difícil que seja, eu acredito demais. É porque você tem um propósito, vivenciei isso, né? Assim, então, eu sempre tô ali. Tanto que você agora acrescentou as suas peças lindas, não é verdade? Então, assim, também, esse processo da consultoria, né? Me ajudou muito. Eu sempre quis ter um outro negócio. Na verdade, a gente, assim, eu acho que a Alane tem muito esse perfil também, ama muito essa questão do trabalho, né? Tem gente que eu acho que tem um perfil muito da maternidade, outros, né? Enfim, o trabalho me move, de fato. Mas eu queria ter um outro negócio,
não sabia como, tempo, enfim. Mas não sabia o quê. E o processo da consultoria de imagem me ajudou muito a definir esse negócio, devido à importância, né, do impacto que isso traz na imagem. Né? E foi muito bacana esse processo também da consultoria de imagem, junto, paralelo aí à empresa, e enfim, os meus primeiros passos que eu fui entendendo. Eu fui atendendo algumas clientes e fui, qual é o caminho que eu quero seguir? Qual é o caminho? Então, assim, muita coisa que eu aprendi, eu desconstruí. Porque, tipo, que legal. Não é essa consultoria de imagem que eu quero, não é esse tem que ter no guarda-roupa. Quem é você? O que é que você faz? Por que é que tem que ter a camisa branca no armário? Né? Então, assim, a gente fez o processo da consultoria de imagem ou da análise de coloração pessoal. Ainda realizo o processo de análise de coloração pessoal também, tudo, mas o meu olhar é outro, sabe? Então, assim, isso foi uma virada de chave, né? E veio juntamente com... Eu já tinha esse desejo de ter um negócio meu, assim, fora a consultoria, fora... Tipo assim... Fora o negócio familiar. Não estava suficiente. Mais voltada para a área da moda também. E é uma coisa que você consegue casar, né? Na consultoria, com certeza, você deve falar sobre essa questão de acessório. Isso, exatamente. E, tipo assim, o acessório... Tipo, eu não trabalho na consultoria o acessório e o óculos, né, para vender. Eu montei isso aí porque eu sei da importância, do impacto que isso gera, a custos até baixos e acessíveis para as pessoas, né? Você tá com t-shirt branco, mas tá cheio de acessório, é outra coisa, né? É uma assinatura, é um elemento de informação, né? Então, assim, eu não trago os acessórios para vender na consultoria. Muito pelo contrário, eu montei a loja por saber, pela experiência da consultoria, da importância daquilo ali, né? Enfim. Eu falo muito. Não, é muito interessante te ouvir, eu adoro. Eu converso muito. É porque você tem muito. É muita coisa. É muita história pra contar. A gente tem que perguntar assim: como é que você consegue fazer tudo? Não, nem eu tenho meus altos e baixos. A gente tem períodos assim. Mas todo mundo tem, né? Tem época que a gente se puder. Essa questão também, tipo assim, a empresa é familiar. Né? É um sonho dos meus pais. Não que eu não goste, não que eu não queira tocar, não. Mas você queria se sentir uma coisa dela, algo seu, né? Uma história minha, né? Então tem muito essa questão aí também, assim, de querer ter fazer uma história sua. Se vai dar certo ou não, futuras empreendedoras ou estamos no mesmo barco, a gente não sabe, né? Mas vamos encarar, vamos enfrentar. A gente só consegue se sair da zona de conforto, se botar a cara mesmo no sol, se ir para né? Se aceitar a vulnerabilidade. Se a gente não aceitar, aí tem que se conformar, né? Com a vida que tem que se conformar, enfim. E é muito importante essa tua fala, porque tem muitas pessoas, muitas mulheres, né, que estão começando a empreender, que às vezes têm as mesmas dúvidas, né, as mesmas questões. Mesmos desafios, as inseguranças, né? Pra saber que não é só com elas. Exatamente. Né? É um barco geral. que né? Muitos estão nesse mesmo barco. Assim, às vezes até eu conversando com, né, hoje no escritório, nós temos 4 pessoas, né? E às vezes a gente para com um cafezinho, né, para dar uma refrescada na mente. E, de vez em quando, eu conto alguma coisa de como era antes, né? E, às vezes, os meninos ficam, assim, olhando. Porque hoje é muito fácil você olhar e ver Lani Lourenço, né? Mas antes disso, eu era... Depois de ver toda a coisa, entendeu? Né? Tipo, assim, antes de tudo isso, iceberg, eu era Laninha, né? Laninha. Eu era Laninha, né? Então, assim, hoje ver a coisa já acontecendo é totalmente diferente. Então, tem muita gente que acha que eu já nasci... né, com tudo isso e tal. Não, gente, é um processo, né? A arquitetura é um negócio desafiador, né? Por mais que seja um universo dominado por mulheres, a arquitetura, né? Hoje ia chegar a 60 e poucos % de mulheres e temos bem menos homens arquitetos, né? Mas no mundo da construção civil, nós somos minorias. E aí a coisa inverte totalmente, né? É um universo altamente masculino e tudo mais. Então, eu, né, me formei em arquitetura e urbanismo e gosto muito dessa área de arquitetura comercial, residencial, eu gosto demais, né? E fui buscando meu espaço quando eu me formei, aquela pressão, né, de que, tipo, vai montar quando o escritório?
Quando, gente, também não é tão fácil, não é só um computador, uma mesa, Não uma é. cadeira. É arquitetura, eu não poderia também abrir de qualquer jeito. E nem tinha a vontade de que fosse dessa forma, né? E aí, aos trancos e barrancos, como diz minha mãe, né? Fizemos um espacinho na frente de casa, muito pequeno, né? Onde várias pessoas chegaram e diziam assim, é tão pequeno. Mas é tão pequenininho. Eu falei, Só adoro vai motivar funcionar, a vai gente. caber. Nossa, Adoro. demais. Meu Deus. E o antes era tipo, você acha que a arquitetura, né? Então, todos aqueles questionamentos Você acha e que tudo vai dar mais. certo, Vai dar certo? né? Você acha que alguém vai pagar um projeto e tal, né? Aquela coisa toda. E aí, nós montamos um pequeno espaço lá em casa, né? E, gente... e montamos com o que tínhamos mesmo, assim. Uma mesa que eu tinha bonitinha na cozinha. Era a minha mesa de reunião. Né? E aí minha irmã me deu uns móveis que ela tinha e tal. E aí a gente se ajuda muito lá em casa, a família toda, todo mundo é muito reunido. Então, juntamos e fizemos um espacinho. Era um escritório bem menor do que essa sala que nós estamos hoje, viu? Pequeno. Você chegou aí lá? Cheguei Não lá. chegou, né? Era bem Cheguei. pequeno, né? Tive a satisfação Tive a de sensação de ver. passar a sua trajetória também. Não é? E aí, tipo assim, mas era um lugarzinho organizado, né, e tudo mais. E aí eu disse, sabe de uma coisa, eu vou fazer uma inauguração. É simples e tudo, mas eu vou fazer, né? Vou convidar meus amigos, as pessoas que já fizeram algum trabalho comigo e vou fazer. E aí sempre tem aquela pessoa que você acha que vai vir alguém? Ai, meu Deus. Ai, mas se não vier quase ninguém. Não tal. seja essa pessoa. Não é, gente. Ó, por favor, dê forças às suas amigas quando elas forem Se não tentar vai alguma coisa. contribuir, fica lá. Nem né? que Não seja precisa vocês falar. indo, né? Pô, vou fazer, né? Vou aumentar, né? As pessoas, né? Então, eu fiz a inauguração e, gente, foi... Quando eu concluí a faculdade, né? Eu saí direto para terapia, isso é uma verdade. E eu acho que praticamente quase todo mundo que se forma em arquitetura, que realmente se dedica, ela não sai muito bem, né? Ainda mais eu, bebê recém-nascido e tudo mais. Então, foi tudo uma loucura, né? Nossa No final. Senhora. Então, tipo assim, aquela pressão, né? Eu disse, ai, aquele medo. Por mais que seja uma coisa que você quer muito, mas você fica com aquele medinho, né? E aí, no dia da inauguração, gente, foi tão bacana. Ai, que Legal. legal. Nossa, legal. gente, foi todo mundo que eu chamei. Nossa. Todo mundo que eu convidei. Até quem eu não, tipo assim, não convidei, que alguém trouxe alguém. Nossa, eu fiquei tão feliz. Aquilo pra mim foi tipo assim, Então, gás. pronto. Tô no caminho Foi o que eu certo, precisava, né? porque eu Assim. tava tão deprimida, eu tava tão insegura, Uhum. né? Com tantos medos, né? Com um bebê recém-nascido, você com o financiamento estudantil todo pra pagar. Porque essa é a realidade, né? E A tudo cabeça mais. já tava A assim. cabeça já pensando, né, em tudo isso. E aí, tipo, não. Cara, naquele dia eu senti, vai dar certo. Vai funcionar, né? E eu sempre acreditei muito assim que eu ia conseguir viver de arquitetura, que era foi o que eu sempre almejei. Eu quero viver de arquitetura, né? Eu quero conseguir trabalhar fazendo isso aqui, né? E aí, naquele dia, daquela inauguração, eu disse, vai dar certo isso aqui. Pronto, eu meti a cara para trabalhar no meu cantinho pequenininho mesmo. E fomos indo passo a passo. Hoje, graças a Deus, eu tenho um espaço onde a gente, né, construiu um espaço como eu sempre quis, né, mais confortável, né? o cliente e tudo mais, porque antes a gente não conseguia nem ter uma conversa, né, porque era ali todo mundo trabalhando junto e tal. E é muito satisfatório. E aí, quando foi essa segunda inauguração, né, que já foi no espaço novo, engraçado, eu senti o mesmo medo do primeiro. Né? Mesmo já tendo alguns anos, né, trabalhando com isso, né, o escritório já vai fazer 7 anos, então deu aquele medinho de tipo, vou chegar lá, será que vai ter alguém? Né? Aquela coisa. E é tão Sempre bom dá você um frio na chegar barriga, e né? ver que pô, as pessoas vieram, as pessoas acreditam no seu trabalho, né? Que é um processo, né? Sim. Essa coisa, principalmente a arquitetura. Trabalhar com arquitetura não é fácil. E no interior, muito menos. E é importante vocês falarem essa questão também da vulnerabilidade, né? Sim. Porque quando a gente olha pessoas de fora como Sim. vocês, a gente pensa que Tudo lindo, Você maravilhoso. A grama é bem verdinha, né? Como diz não é? E aí quando você fala, eu senti muito medo de não aparecer ninguém. Às vezes a Sim. pessoa diz assim, cara,
Se ela sente, se não é? Pois é, e aí, assim, tudo isso serve para que a gente, tipo, cada vez a gente acredite mais que a gente é capaz de fazer, mesmo tendo 1001 coisas acontecendo, coisas assim, te derrubando, que você dá... gente, é normal. Todo mundo sempre vai dar uns passinhos para frente e uns para trás. E é isso. E é isso. A vida do empreendedor, da empreendedora. É isso. E você vai seguindo. Vocês não têm noção do que eu passei para inaugurar. Pra chegar, né? E para inaugurar, né, mano? Todos os percalços que aconteceu, tudo. A loucura que foi aquilo ali. E você não pode desistir. Você tem que estar lá, você tem que tentar. Então, hoje, assim, eu quando eu vejo, né, várias pessoas... não querendo enfrentar uma faculdade, não querendo se dedicar a alguma coisa, sabe, assim, jovem, né? Aí eu fico, meu Deus... Alguns que têm oportunidade, assim, o privilégio até de estudar com mais tranquilidade. Só estudar, Só estudar, porque, tipo assim, eu precisava trabalhar e estudar, né? Aí quando chegou no 5º período, eu não consegui mais trabalhar, porque não dava. No 5º período ficou muito, muito complicado. E aí eu pensei em o quê? Desistir da faculdade. E não do trabalho, porque eu dizia, como é que eu vou ficar sem renda? O desafio financeiro é grande, né? E aí, o meu marido, na época, chegou e disse, não, tu não vai deixar a faculdade, não. A gente vai dar um jeito aqui, vamos segurar, a gente abre mão disso, daquilo e vamos tentando. Mas eu fiz com muito medo, porque eu nunca fiquei sem ganhar, sem trabalhar, sem ter a minha renda, nunca fui de depender, né, dos outros e tal. Então, pense... Foi 2 anos e meio, assim, bem, né, pra tudo. E a gente sabe que tipo assim, o custo, né, de você estudar fora, né, e Por mais que seja faculdade pública, né, assim, né, mas tem todo um custo. A minha nem era, a minha era particular, mas eu tive um financiamento. Sim, tem uma faculdade porque pública. Você tem ônibus, você tem um lanche, você tem xerox, você tem livros, né, e aí chega um momento que, tipo, pro meu caso, eu precisava realmente do notebook com os programas para que eu pudesse fazer os projetos, né, para fazer os trabalhos da faculdade e tudo mais. E aí chega um momento que você diz, meu Deus, eu não vou ter dinheiro para comprar um notebook. Coisas assim, né? E aí, gente, tudo é uma loucura de verdade. Então, por isso que eu digo, hoje é muito fácil olhar e dizer, Elaine Lourenço, tal. E são tantas camadas. A gente estava conversando antes da gente entrar aqui, né, na gravação, a questão até de às vezes ser testada, né, para você provar, né? Sim. Porque você está num universo ali que tem muitos homens, né? Tem engenheiro, tem tal. O meu marido trabalha com obras, então automaticamente é uma coisa que eu vivo, né? Vivo em obra. Então, antes de me formar, eu já tinha essa vivência de obra devido a ele, né? Então, acredito até que a arquitetura foi mais tranquilo para mim por causa da bagagem que eu adquiri ali com ele e tal e tudo mais. Mas imagine a primeira obra que eu tive que ir. Entendeu? Você chega, só tem homens, né? E muitos já olham e dizem assim, pô, uma mulher não sabe de nada e tal, deles virem testar. Que tipo de ferro que eu vou usar aqui? Que não sei o que. E eu não sou engenheiro, eu sou arquiteta, né? Eu não teria a obrigação, assim, de tipo, saber, né? De estrutura e tal. Mas aí eu ia e eu... mas isso aqui assim e tal funciona por já ver, né? Já ter vivido isso acompanhado ali na época com meu marido e tudo mais. Mas eles ficavam testando, gente. Então, imagine. E aí você tem que chegar segura. Sim. Né? Você tem que chegar... Muito convicta do que... segura. Né? Por mais que você esteja ali morrendo de medo, que as primeiras vezes você vai com medo, você não sabe como eles vão te tratar. Tem a questão também de você ser respeitada como profissional, como mulher, né? Porque acontece muito. Você tá no meio de um monte de homem, tem uma brincadeirinha, um negocinho. Isso então, assim, eu tinha muito medo de ser desrespeitada como mulher nesse quesito, né? De tipo assim, uma piadinha, alguma coisa assim, né? Eu tinha muito medo disso. E buscar, né, ser respeitada como profissional, de eu chegar numa obra e as pessoas poderem, tipo, levar realmente a sério a minha opinião, né? Então, hoje eu consegui isso. Hoje eu consigo entrar em qualquer lugar e
e ter esse respeito e tudo mais. Mas no início era complicado. Mas depois de uma longa caminhada. Não, né? exatamente, depois de uma longa caminhada, né? Para conquistar esse espaço de respeito, né? Sim, sim. Nossa, é muito... E puxando para a questão da imagem pessoal, Sim. é muito importante, porque às vezes a gente não tem a oportunidade de falar. Sim. Né? Às vezes a gente chega num lugar que só vai ser a nossa presença, só vai ser a nossa Exato. imagem. Sim, né? sim, sim. E aí, se a gente realmente não tiver a questão do conhecimento, né, para trabalhar essa questão de como a gente vai, né, se apresentar e tal, a gente às vezes perde oportunidades, né? Sim. Porque... E até expressar a sua competência. Sim. Né? Porque eu acho que às vezes o homem não tem esse peso. Né? Não tem. Não tem essa temos. cobrança, não é Não. motivo de chacota pela imagem, Sim. coisa que muitas mulheres, pode ter a competência que for, mas encontram lá a brechinha da imagem para trazer a chacota, para desdenhar ali, né, da pessoa, tirar, desmerecer, tirar um pouco a credibilidade, enfim. E principalmente bem assim, isso. ó, no meu meio, a engenharia era que dominava, a arquitetura era uma coisa neutralizada, era como se não tivesse a necessidade realmente. E aí eu chego, né, fazendo um trabalho, trazendo um projeto detalhado que até então não tínhamos, né? E aí eu vou e trago um projeto detalhado, e aí eu consigo trazer uma imagem renderizada de alta qualidade e tal, e eu comecei a fazer algo que os outros não estavam fazendo. E aí eu comecei a ter aquele contato com os mestres, com os pedreiros, com os serventes ali, de explicar, olha, isso aqui funciona assim. Olha, já tive obras de chegar e marcar tijolo com o pedreiro, porque ele não entendia planta. Acontece, ainda acontece. Até hoje tem. A pessoa contrata. Tinha uns que não entendia. Tem assim, a pessoa vai, faz um projeto e tudo, mas quem ela contrata às vezes não sabe. Não sabe. Não sabe, né? Lê ali o projeto e tudo mais. E a gente ir lá com toda a paciência do mundo, porque você sabe que a pessoa sabe fazer, né? Mas muitos deles não têm o estudo, né? E tudo mais. Tem todos as suas dificuldades. E aí eu cheguei a dizer, não, vamos aqui, vou te ajudar. Vamos marcar. E aí, vamos botar tijolo aqui. Aqui é onde tem uma porta, aqui é onde vai ter uma janela, aqui e tal. Né? A forma que você trabalha. Exatamente. E aí você vai conseguindo ganhar, A confiança, entendeu? né? A confiança respeito. e tudo mais, e respeito. Então, é muito bom quando você consegue, mas é um caminho longo, né? Sim. E aí, meninas, eu quero aproveitar, né? Para que a gente, nesse momento que a gente está tendo agora, esse bate-papo, a gente possa também dar umas dicas. Sim. Se você pudesse dar um conselho de amiga, eu vou pensar assim. Se você pudesse dar um conselho de amiga para quem está nos assistindo, para as mulheres que estão nos assistindo, que ou já empreendem ou que têm vontade de empreender, né? E vocês querem dar esse conselho de empreendedora para empreendedora, um conselho de amiga, o que vocês diriam? Eu só diria o seguinte. Não desista, mesmo que você escute 500 mil nãos. Porque eu ouvi muito não. Porque é o que mais a gente escuta, é o mais fácil, né? Você chegar e botar o outro para baixo, desmotivar, é muito mais fácil. Eu não consigo entender. Porque que as pessoas às vezes chegam e só param para, para baixar ali sua energia, né? Desmotivar. Então, mesmo que várias pessoas digam que você não vai conseguir, que isso não vai dar certo, que você não é capaz, não absorva. Vá lá, tente, refaça quantas vezes for necessário. Porque no final dá certo. Dá certo. É um trabalho, né? Assim, muitas vezes longo, difícil, né? Porque você vai provando para cada um. Mas o que eu tenho a dizer, não desista. Se você tem realmente um sonho, alguma coisa, quer se libertar, faça, né? Porque eu acho que, assim, quando a gente faz o que a gente gosta, né? Como você mesmo falou, queria, né, ter alguma coisa que tivesse sua identidade, sua marca, né? Flui. Coisa flui, né? E quando eu vi a publicação, dava na época do lançamento, né, da marca e tal, eu disse para ela, nossa, você tá tão feliz nesse vídeo. Eu disse a ela, eu vi você muito feliz. Então, é isso. E quando você faz uma coisa que você acredita, tudo dá certo, tudo flui. Por mais que
todos ao redor digam que não, né? Então, acreditem no seu potencial, todo mundo tem potencial e é capaz de fazer. E não vai ser fácil. Fácil não vai ser, a gente não pode mentir, porque não vai ser fácil, mas é totalmente capaz. Totalmente. E assim, são tantas coisas, coisas assim, que é e o difícil, tempo, gente, é tanta coisa pra falar, né? E pouco tempo. Esse Nossa. podcast ia ter que durar assim um dia. A gente precisava faltar de o assunto, dos é blocos, verdade. né? Verdade. Mas assim, o que eu poderia falar, né? Eu tento aqui resumir, porque acho que são tantas coisas de fato importantes, mas uma coisa que eu falei lá no início, descubra qual é o seu propósito, porque é muito desafiador, a gente não pode romantizar o empreendedorismo feminino, principalmente por várias questões que a gente já trouxe aqui, né? Mas também a gente não pode tornar, né, uma coisa impossível, né, a pior coisa do mundo. É difícil, a gente tem que encarar de fato dessa forma, porque não é fácil, mas acreditem, tem que ter a persistência, porque é aquela questão, o início, às vezes, por mais que a gente tenha um receio, eu tive a minha mesma, assim, a mesma borboleta ali na barriga na hora de lançar, de colocar o meu nome em uma marca, né? Por mais que a gente tenha, né, assim, esse medo, esse receio, geralmente ali no início a galera vem, apoia, aparece um, aparece outro, ainda dá, aí depois a coisa dá, vamos encarar a realidade, né? Como é que é o dia a dia, como é que às vezes assim as pessoas nem lembram de lhe estimular ali, ou falando uma palavra, né, que lhe estimule, ou divulgando o pôster da sua loja, né, ou indo lá, enfim. Mas é porque de fato isso acontece, a gente entra num fluxo, né? É tão corrido, é tanta cobrança, é tanta coisa que de fato, assim, acontece. Vale, assim, a gente como mulher ficar um pouco mais atenta também a isso, né? Eu não sei se você lembra, eu lembrei de uma coisa aqui agora. Antes da pandemia, tu lembra de um projeto que eu iniciei, Imagina Unidas? Sim. Tu lembra? Sim. Eu iniciei, eu nem tava lembrando, eu tô arrepiada, nem tava lembrando disso, lembrei agora nessa questão de estimular, de apoiar. Antes da pandemia, eu criei um projeto, falei com algumas empreendedoras, né, algumas mulheres que, tipo assim, se nós somos fortes, se nós conseguimos, se nós, imagina, sozinhas, né, imagina unidas. Ai, que legal. E daí, é difícil, porque cada uma tá tão ocupada, né, e são tantas demandas, de fato. E às vezes a gente acaba que não dando ali tanta importância, né? Mas fui lá, conversei com um, com o outro, pra gente tentar montar alguns grupos, né? E eu quero até falar uma coisa que eu acho muito importante aqui também. Porque eu acho interessante as mulheres se unirem, né? Assim, pra debater, pra trazer pautas e assuntos importantes que a gente possa colaborar, né? Mas eu acho que a gente tem que levar isso a sério. Sim. Sabe? Não adianta a gente querer levantar uma pauta, assim, só pra aparecer, só pra fazer fotinha e postar, sabe? Assim, eu não tô querendo aqui criticar ninguém, sabe? Mas eu acho que é uma pauta muito importante que tem que ser levada com seriedade, né? Não só pra reunir o Clube da Luluzinha ali, ou pra, sabe? Encarar, porque é um desafio muito grande pra nós mulheres, né? Então, assim, aí eu lembrei disso agora, que eu iniciei esse projeto, que o objetivo, assim, era a gente conseguir todas ali ficarem divulgando o trabalho das outras, assim, divulgar o post daquelas pessoas que estavam ali, tentar montar alguns grupos, né, indicar ali o serviço enfim, tal, né? Mas acabou que não foi pra frente, né? Foi um pouco difícil, veio pandemia também, e acabou que, enfim... Mas é isso, assim, tem que ter muita persistência, muita resiliência, tem que buscar conhecimento, porque como a gente falou, a gente tem que provar muito mais, a gente tem que ter muito mais habilidades, até porque, né? Eu me lembrei aqui agora, assim, que nós somos mais criticadas, eu acho, até por mulheres. Eu também tenho, às vezes, eu tenho essa sensação. Gente, mas não é uma sensação. Isso, assim, né? Parece assim que... se a Manu botou ali o modo de imagem... Elas parecem que vão torcer contra. Tá, que aquilo não, eu não consigo entender isso. Mas, gente, a gente sempre foi educada a isso. A brigar uma com as outras, a competir uma com as outras. A gente, culturalmente, a nossa sociedade educa as mulheres dessa forma. A nossa sociedade educa as mulheres a sempre estar ali no papel de boazinha, de pedir desculpa, de se achar culpada, né? No processo meu, quando eu cheguei na empresa e que eu fui colocada no cargo de supervisão, na gestão,
eu cheguei uma menina ali nova, né? E que já tinham várias outras pessoas experientes ali. Eu tinha até um certo... Pra eu conseguir me encontrar nesse universo, porque, tipo assim, cara, isso aqui não é um universo que eu construí. Eu tô aqui ajudando a tocar o barco. Mas tem tantas outras pessoas aqui, né? Que estão aqui construindo essa história, que estão no barco já há um tempo e tudo. E eu ficava assim... Então, eu tinha um pouco dessa coisa de, às vezes, não querer me diminuir. Sim. Sabe? De sempre baixar ali um pouco a cabeça. Pra mim, no início, foi importante. Porque a filha do papaizinho que foi colocada ali, de fato, precisava entender aquele universo. Sim. Então, eu me calei muito, eu silenciei, eu escutei. E no início, eu sempre me coloquei como uma outra colaboradora, igual a todo mundo. Se tinha uma regra ali para um colaborador, eu sempre buscava seguir. Sabe? Sempre busquei seguir, assim, tentava, eu sou um pouco ruim de horário, mas naquele momento, então, eu sempre me cobrava muito mais, eu sempre, porque eu tinha, sabe? E até que em um determinado momento, eu não sei se eu me escondia, se eu tava ali, era o meu de eu me esconder um pouco naquele papel, sabe? Enfim, foi um processo. Mas até que um dia, apontaram o dedo pra mim, assim, foi uma decisão que precisou ser tomada. Sim. E que algumas pessoas ficaram chateadas com a decisão. E tinha um corpo gestor ali decidindo. Não era só eu que estava decidindo. Mas todo mundo apontou o dedo para mim. A fúria toda foi em cima de mim. Meu Deus. Aí eu disse, epa, meu lugar agora não é de uma colaboradora. Sim. Assim... Estão me Aí vendo você- dessa forma. E você entendeu como estava sendo Aí vista, eu né? entendi como eu estava sendo vista e que eu Sim. tinha que encarar a coisa daquela forma. Mas depois de escutar, depois de me colocar ali em algumas tomadas de decisões e ir conquistando a confiança, e depois de mostrar que eu não estava ali para aparecer, para muito pelo contrário, até hoje eu fujo de rede social da empresa, porque é um peso muito grande, é uma história de mais de 40 anos. Né? E é uma história de que muitas pessoas ali se dedicaram, né? E se dedicam até hoje. Então não é uma história só minha. Não é uma história que eu me sinto confortável em estar aparecendo como se a história fosse minha. Né? Então eu não estava ali pra ficar de flosou aparecendo, fazendo, sabe? Me achando, né? Então assim, mas precisou dessa virada de chave. E precisou que eu aceitasse, tipo assim, eu precisei me impor. Né? Com todo respeito, porque eu acho que a gente tem que ter respeito pra gente se impor, né? A gente não precisa perder o respeito, a gente não precisa, apesar de, né? Muitas situações a gente conversa lá, de tomar decisões, ó, lá na empresa, o meu pai, né? Que é o mentor de tudo aquilo ali, o meu pai, a minha mãe, mas já estão assim mais descansando um pouco mais e tudo, mas todas as cabeças da empresa são mulheres. Nós temos 7 Que legal. supervisoras. Eu acho isso muito bacana, sabe? Sim. Mas assim, em alguns momentos, a mulher na tomada ali de decisão, impondo alguma coisa que é necessário impor, é vista como louca, sabe? Sim. Ela precisa se estribuchar para ser ouvida. Sim. E ainda é taxada como louca. Muita coisa que acontece, eu tenho certeza, se fosse um homem ali no cargo, na função, era totalmente diferente. Tem cliente que cresce assim, sabe? E como colaborador também, enfim, né? Então, eu acho que não precisa, eu acho que toda relação, seja entre colaboradores, com o cliente, tem que ter respeito das duas partes, né? Então, assim, a gente precisa, sabe, assim, se desdobrar, gastar uma energia. A gente chega em casa assim, exausta. Cansada, né? Porque assim, e eu nunca me esqueço, teve um hóspede que jogou um copo de água na garçonete. E tipo assim, eu não tô lembrando agora o que foi que aconteceu, mas não foi nada. Eu acho, se eu não me engano, não sei se ele tava... Foi alguma coisa, eu acho que ele tava bebido, eu não lembro direito, eu confesso que eu não lembro. E tipo assim, a supervisora subiu lá no apartamento, sabe? E você tem que dar uma de louca mesmo, assim. Eu duvido, eu acho que um homem, ele ia chegar... porque sabe que tem uma outra força física ali, né? Então, venha pra cima de mim, eu vou pra cima de nós, hein? Mas uma mulher, né? Então, assim, ainda tem essa questão para aceitarem, né, uma decisão, uma sua, assim, você tem que quase se estribuchar.
Sim. Não existe isso, gente. A gente tá aqui, né? Então, assim, a gente como mulher que sempre foi vista naquele papelzinho de não, seja sempre educada, né? Só servir, servir, né? Até o papel da educação às vezes se confunde com o da humilhação, né? Então, assim, se imponha com respeito, mas a gente tem que aprender a se impor. Tem que aprender, o meu lugar é esse, eu tô aqui fazendo o meu papel. Estabelecer limites, né? Estabelecer limites. E eu estou na tomada de decisão, então a decisão é minha. E isso aí não é questão de vaidade, ou não é. Porque às vezes ainda tem essa questão, vai entrando em outros aspectos, né? E tipo assim, hoje ela tá amanheceu com a pá virada, hoje tá. Coisa que como não, hoje ele tá estressado, tá um dia cansativo, tá cheio. É diferente. É diferente. É verdade. A forma como conduz, assim, como a coisa é conduzida, né? Mas então, assim, um conselho é isso. Busque também muito conhecimento, porque a gente precisa, como a gente já falou, assim, né? Se desdobrar em mil, saber E é importante hoje no mercado que a gente vive, você saber de pouco, né? De tudo um pouco. Você tem a competência ali técnica em uma área e tudo, mas você tem que saber se relacionar com as pessoas. Sim. Você tem que entender um pouco de mídia. Você tem que entender de finanças. Sim. Você tem, né? E que às vezes em casa a finança vem muito mais cedo pro homem do que pra mulher, pro filho, né? Às vezes, digamos assim, cedo o pai vai lá, dá um dinheiro e vai lá, né? A mulher não, com não sei quantos anos é que a mulher começa a ter uma liberdade para sair, para saber lidar, inclusive. Para saber lidar, né? Ou recebe um trocado ali, um dinheirinho que o pai dá para poder ir, enfim, né? Mas também tenham muito cuidado com esse excesso de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que postar todo dia, tem que ter a competência disso, porque senão você não faz nada, né? Então, quando você começa eu acho a maturidade, o processo de autoconhecimento, as experiências, né, ajudam a gente a ter esse filtro, né? A gente precisa ir buscar o conhecimento, a gente não pode ficar refém só tem que fazer isso, você faz mentoria não sei de quê, tem que aprender disso, daquilo. A gente não pode ficar refém a isso, senão a coisa não anda. E você começa a se cobrar. Porque eu não tenho isso, porque eu não sei fazer isso, porque eu não tenho, sabe? Então, assim, e a coisa vai e para. E a coisa não sai do canto. Não acontece, né? Porque você não consegue dar de conta de tudo isso, né? Sim. Então, eu acho que também é um período que a gente tem... Eu acho que tem alguns movimentos um pouco... Assim, não, desacelera um pouco. Sim. Você pode caminhar ali... Nunca me esqueci também, né? Tipo, a direção é mais importante do que a velocidade. Sim. Né? Sim. Tenha um foco... né, ali e vá tentando, vá dando passos lá, que não é só você que não consegue, não é só eu que não consigo, várias outras pessoas não conseguem dar de conta de tudo isso, né? Todo mundo vai passar pelas mesmas dificuldades, né? O que puder ir melhorando, vai, né? Você não vai deixar de buscar o melhor, mas você tem que entender que você não pode se cobrar tanto, porque senão a coisa não vai andar, não vai fluir, né? Às vezes, quando você vê uma coisa fluindo muito bem, ou já tem uma trajetória muito grande ali, que hoje talvez quem olhe para você que veja o seu escritório, o seu conforto, é muito fácil. Sim. Tem uma tela para apresentar não sei o quê, tem uma tecnologia não sei o quê. Mas para chegar até ali caminhou muito, né? Olha, eu tô quase sem cabelo, meu povo. Cabelo cai, viu? A arquitetura. Ele não é só comigo, é relatos reais de vários colegas de trabalho, né, que passam pela mesma coisa. Nossos cabelos caem. E aí eu aproveito até para dar... É preocupação, né? Gente, obra. É obra. Todo mundo pensa assim, fazer um desenho. Nossa, eu detesto. Eita. Faz um desenho para mim? Não é um desenho, né? É um projeto, gente. É um projeto. A gente vai pensar ali na sua necessidade, no que você precisa. Você precisa aprovar, né? A gente precisa muitas vezes refazer para poder encaixar o pensamento ali de todo mundo. É um trabalho. São tantas demandas ali em um desenho. Um desenho, né? Que diz assim, um desenho. Não, gente, até tudo ficar bonitinho, aí você vai, faz o projeto, ok, tá aprovado, você entrega. Você pensa que você tá livre? Não tá. A obra vai durar quantos anos? Seu telefone vai tocar enquanto a obra não acabar. Então, é todo um processo. Então, não é só ali, entregou o papel. Não. Então, esses cabelos caindo é justamente isso. Não é só o projeto, é o processo. É muito mais. É importante essa fala de vocês, pra gente, inclusive, dar uma outra dica, que é a questão de que nós, mulheres, temos que aprender também a cuidar da nossa saúde mental, né? Sim, olha. Porque a gente tem uma cultura de estar ali com vários pratos. Não, tem que andar lado a lado, né? De tudo. E
e adoece. Sim. E aí, muitas vezes, a gente nem sente aceita, culpada, né? como a gente falou, a Sim. gente culpada em tirar um horário de ir pra academia. Sim. Né? De tirar um horário pra ir pra Pra ir fazer a terapia. unha, pra ir pra Quando a gente terapia. tem filhos, aí a gente acha, ai meu Deus, a gente já passa o dia fora. Se eu vou pra academia de noite, aí a criança. A gente fica nessa, Uma né? culpa, uma pressão. Meu Deus, uma pressão. A síndrome da tal. impostora ali também a todo Sim, momento, Exatamente. né? Agindo ali, se sentindo culpada por tudo, achando É. que tem que dar de conta de tudo. E nós não temos que. Uma coisa que eu aprendi. Sim. Nós não temos que dar de conta conta de de tudo. Não Uhum. temos. Né? Quando você começa a se libertar também Sim. um pouco disso, Sim. né? E ainda tem, tipo assim, tem que dar de conta de tudo e perfeitamente. Verdade. Então, assim, se cobram da mulher que faça um exercício, que esteja bonita, que esteja no Sim, padrão, que esteja não sim. sei o que, não sei o que, enfim, né? E você não tem que fazer exercício, tem que ser atleta. Já não exatamente. basta fazer um exercício, Nem tem é que ser humano, né? atleta. Nem é humano todo Porque dia. assim, Gente. o exercício muitas vezes já entra é pra poder desopilar mesmo. Tipo, quando eu saio do escritório, geralmente eu vou caminhar, dar uma corridinha, alguma coisa. Ao ar livre, eu não quero ir pra nenhum lugar ficar mais enclausurado, porque eu trabalho num local enclausurado, né? Fechado ali, passo o dia no escritório e tal. A gente vai à obra, vai, mas a gente fica muito mais tempo no escritório. Então, à noite, eu quero o quê? Botar meu fone de ouvido aqui com rock and roll que eu gosto de ouvir, que o povo não acredita que eu gosto de rock, mas eu gosto de rock. E aí eu boto e eu vou. Ai, é tão bom. Você tá ali, o ar livre, menino, coisa boa. Então, é aquele momento que você precisa para poder, sabe, ativar um monte de coisa boa aqui Não, e espairecer, né, do dia todo, cara. Então, eu não não sei. é só saúde mental, física, é tudo, né? No é mundo tudo. de hoje, eu não sei como é que, assim, algumas pessoas ainda conseguem ter um equilíbrio, sem praticar uma atividade, Também não sei. sem fazer uma terapia, Sim. sabe? Eu não sei, eu Também confesso que eu não sei, Sim. porque é muita cobrança, minha É, gente, muita Muita cobrança. cobrança. É muita cobrança, né? E de um modo geral para todo mundo, e principalmente para mulher que tem todas essas outras questões, assim, né? Então, assim, para mim, eu acho que atividade física e terapia é quase o ar que a gente respira, sabe? Assim, da importância. na nossa qualidade de vida, né? Já era um pra investimento. já era pra fazer parte mesmo, assim, né? Assim, É porque é uma questão cultural também, Sim. tá mudando. Tá mudando, né? E, Aos gente, poucos, né? Além de ser questão cultural, ainda aí vão desvirtuando a coisa, né? Uma coisa que é pra ser questão de saúde, aí vão levando pra questão estética, Sim. aí se torna até um estado, aquela pessoa, Sim. né, que corre, aquela pessoa que isso, tá ali, aham. né, se torna até um status. E ainda vem aquela questão, é muito difícil. Eu postei um deles eu falando na rede social sobre isso, as dificuldades, assim, que não é fácil fazer Sim. atividade todo santo dia. Você não tá bem, você não quer ir, mas você vai por obrigação, né? E quando você entra na pilha da pressão social, aí você bota na cabeça, não, eu tenho que fazer 5 dias de atividade, tenho que seguir um plano alimentar, tenho que seguir Sim. né? Aí você não faz nada. E quando você leva, entende a coisa e não entra nessa pilha da pressão social, enfim, né? Que é muito difícil, todos difícil. nós somos muito, Em algum né? momento você vai, Em algum né? momento você vai cair, enfim. Mas você começa, eu sempre tenho na minha cabeça, tem que malhar 5 dias. Sim. Tem que só funciona assim, malhar se fizer um plano alimentar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí quando eu comecei, eu disse, vamos saber uma coisa, é melhor 3 do que nada. Do que nada. Ah, eu Então, já penso são assim 3, agora né? também. Já são 3 dias Já que eu são consegui ali. E tanta coisa tá fluindo na minha vida. Sim. Depois disso, vou montar uma loja, tô na obra lá, montando a lojinha. E eu, sabe de uma coisa? Eu vou pegar algumas ideias aqui, tudo vou montando do jeito, e vou fazendo as coisas ao pouco. Sim. Aí encomendei umas prateleiras, quando chegar que eu colocar, aí eu vou ver como é. Sim. Sabe, por que tem que estar tudo pronto assim? Eu vou fazer no meu tempo. E a gente Isso. tem que aprender isso, né? Sair dessa pressão, Isso. sair dessa... E vai com calma, vai... Não é porque o outro fez assim que você tem que fazer também. Que é importante, como eu disse. Se eu não tivesse começado ali, em casa, ali na frente da minha casa, fazendo o quartinho, construímos o quartinho, né? Fizemos com o que tínhamos. Todo mundo Né? tem um começo. Se né? não tinha- tem um começo. Por isso, às vezes eu vejo assim, pessoas começando, e aí, não, eu quero montar um mega escritório. Gente, claro que todo mundo quer. Quem não quer? Quem não quer? Ter um ambiente legal. Se você vai pôr uma loja, quem não quer ter aquela loja de impacto? Lógico, mas eu acho que é isso. Quando você tem o começo, quando você começa do jeito que dá, parece assim que dá até um gostinho a mais, porque hoje eu tenho muito, muito orgulho de cada item, passinho, cada coisa que eu coisinha. tenho ali dentro. Porque eu sei que foi eu, com o meu suor ali, que
conquistei, que consegui, E entendeu? se você tivesse só realizado a sua primeira inauguração, se você tivesse o escritório, você ia realizar? Eu acho que talvez Você nem... tinha dado o primeiro passo, né? Só que a rede social, ela vende isso a todo momento pra Sim. você. E como se fosse uma facilidade. Conseguir Não crédito. Não. né? Cobram, né? Que estejam sempre ali perfeito, mas, gente, né? Para você manter ali uma atividade física, uma alimentação saudável, uma pele hidratada, um cabelo hidratado. Isso é caro, não é todo mundo que tem acesso a isso. São muitas camadas. São muitas camadas. Ainda requer tempo, né? Que hoje em dia todo mundo é no mesmo corre, né? Onde a gente chega, todo mundo é a mesma reclamação. Nossa, o dia não tá sendo suficiente, né? Aquela coisa toda. Então, a gente tem que encaixar tudo como mulher, né? Nós duas temos filhos, né? Sabemos a loucura que é. Né? Tipo assim, de chegar de noite e ainda ter que ter energia para brincar com criança. Hoje em dia o meu já tá com 8 anos, já tá mais tranquilo, mas Manu ainda tá com uma pequenininha. Desafio. Né? E tal. Então, assim, você ainda tem que estar para ouvir, né, o que ele vem falar sobre o joguinho do Minecraft e tal, que você não entende nada, mas você tem que fazer de conta que você entende como mãe, né? Toda aquela coisa. Então, e quando termina, que o filho dorme, você ainda tem que estar lá. Pra poder também dar atenção pro marido, que também às vezes ainda quer conversar alguma coisa e tal. Rapaz o dia Né? inteiro, Rapaz o né? Sem. Quando vem a criança. Praticamente chega uma hora você não consegue nem se encontrar. Chega a hora direito. tu dorme, não dá tempo. Tu dorme ali, só acorda no outro dia, do cansaço, né? E eu achei muito legal que tu falou assim, às vezes tem gente que pergunta como é que cabe tudo dentro de um dia, né? Como é que a gente cabe tudo dentro de 24 horas? E como é que a gente conversa sobre tudo dentro de um só podcast? Não dá. A gente tem que fazer Vários vários porque episódios. são muitos temas pra discutir, não é verdade? E é uma conversa boa que flui, e é uma conversa assim, né? Muito presente no dia a dia, né? Não só nosso. É um desabafo mulheres, também. é um Se desabafo. tivessem mais mulheres aqui, todas iriam ter, né, alguma coisa que fosse Isso. semelhante à outra, né? E a gente Sempre sabe que é uma coisa que várias passam. Mas eu fico feliz por uma coisa. Hoje eu percebo que tem muitas mulheres criando coragem de empreender. Que no básico, começa num bolinho de pote, quando cuida tá com uma doceria, cara, eu acho isso tão genial. É muito bacana. De ter coragem de ir lá, vai lá, eu tive uma faz, preguiça. entendeu? Melhor, e a coisa E acontece. a coisa acontece, entendeu? E a pessoa, pô, eu gosto muito de fazer doce e tal, mas a vida todinha nunca teve aquela coragem. E aí começou, pronto, quando cuida tá lá, né? E eu acho que é isso. E Tem como que é bacana botar a que cara. você falou também no início, tipo assim, tem muitas mulheres que não podem sair de casa, às vezes Sim. tem uma demanda dentro de casa, né? Tem muitas mulheres Às que vezes tem ainda mais filhos. vem essa carga, tipo assim, se tem um familiar, né, dentro de casa que, em questão de saúde, enfim, Sim. tem um familiar que é acamado, ou então Sim. tem um filho que tem, sei lá, autismo, alguma Uhum. coisa, sempre Sim. sobra pra mulher, Sim, né? A mulher cuidadora. A né? mulher é a cuidadora, né? Às Então, vezes tem 2, vários- 3 filhos, né? Que aí, tipo, não compensa sair pra Sempre. trabalhar aquela, né? Então, assim, é uma oportunidade também, né, para as Sim. mulheres que possam dentro de casa. E eu imagino que é muito desafiador você também empreender dentro de casa, porque é filho ali, né, Sim. chamando, aí você conseguir separar isso dentro de casa também é muito difícil. Mas eu admiro muito as mulheres Sim. que vão lá, encaram, e fazem a coisa acontecer. Tem a moça que faz os laços assim de Zara, e ela tem um filho também que demanda muito da atenção dela, e ela encontrou, né, um negócio, Sim. né, a Zita, da Laço da Zita, ela encontrou um negócio pra ela, e é tanto amor naquilo ali, e a coisa foi acontecendo, Sim. né, foi dando certo, e ela foi colocando aquela habilidade dela, transformando a habilidade dela que ela tem, né, de trabalhos manuais, Em né, um num negócio, É. né. Então, assim, é muito bacana. Por isso que é muito importante bacana essas começar. oportunidades. É. É E importante aí- começar. Hoje nós falamos sobre muita coisa. Sim. né? Muita coisa. Mas até que falamos mais do que deveríamos. Não, que é isso. A gente conversou sobre muita coisa importante, a gente falou sobre a importância do empreendedorismo feminino para a questão da liberdade financeira, Sim. né? Conversamos sobre os desafios do empreendedorismo Sim. e é muito importante porque muitas mulheres vão se ver em vocês, né? Sim. A questão da vulnerabilidade, achei muito legal. Vi que em Sim. muitos momentos vocês até se emocionaram. Sim. Isso é muito bom, porque muitas vezes quem está assistindo a gente pelo YouTube
passa por isso, mas quando vê que não é só a pessoa, Sim, né? Se sim. sente, enfim, é um papo de amigas, né? Sim. Falamos sobre o desafio das nossas inúmeras jornadas, também demos conselhos para quem está querendo empreender, falamos sobre saúde mental. E eu acho que dava para falar muito, muito ainda. A gente marca outros, né? Pra gente poder conversar um pouquinho mais. Vamos marcar um Tá café. tudo bem, Vamos marcar um café. Mas eu quero agradecer a vocês. Primeiro por terem topado, eu sei que é um desafio, né? Sim. É uma coisa nova, tá gravando, tá, né, Intimida, falando. né? A câmera intimida um pouco, né? Verdade. Mas eu agradeço por vocês terem aceitado. Foi um Sim. papo muito legal. Quero dizer que as portas da faculdade estão abertas. Sempre que vocês precisarem, nós estamos aqui. Sempre que quiserem voltar, nós temos muito pano pra manga para conversar. Ah, mas olha, eu adorei, foi muito bacana. Também, adorei muito e assim, agradeço o convite da Sim. família, me sinto honrada também com Sim. esse convite, a Samara De ter que com a sido ali gente lembrada, conduzir de né? uma forma tão leve também, Sim, né? obrigada. De ter sido percebida, né? Parece que a gente Porque se às conhecia vezes, já, né? Estamos só batendo papo. Verdade. E às vezes a gente tem isso, nossa história, assim, né? A gente diminui, né? Verdade. Eu pensei muito nisso, assim, cara, que bacana, porque pra mim, eu não paro pra pensar, tipo assim, eu ainda sou tão nova, tô começando agora, Sim. né? Sim. Mas por outro lado, mas eu já tenho uma bagagem aí, não é a maior de todas, enfim, porque a gente fica ali se Sim, cobrando e tudo. Mas foi muito bacana, me senti muito lisonjeada, Sim. assim, às vezes são assuntos até que a gente se emociona ali, porque mexe mesmo, assim, numa questão, né? Muito importante pra gente e tudo, mas enfim, agradeço demais o convite, Lan. Foi ótimo estar aqui contigo. E Samara, né? maravilhoso. Parece assim que a gente já... Foi um Né? prazer conhecer vocês. Teve uma sintonia aqui. E assim, só agradecer, como eu falei, né? De ter sido notada, né? Porque às vezes a gente tá só ali trabalhando, fazendo, né? O papel da gente e a gente nem... Muitas vezes a gente não tem noção, a verdade é essa, de como as pessoas nos veem, né? Às vezes a gente acha que a gente é gente não dá só mais importância ao um nosso, ali. né? Ao né? nosso corpo, Então, ao assim, gente, a Contemporânea tá lá de portas abertas, né? Quem estiver procurando um profissional para fazer um projeto, né? Seja arquitetônico, ambientação, né? Estamos lá, esperando vocês. Pois é isso, pessoal. A gente vai finalizar o nosso episódio de hoje, agradecendo as meninas pela participação, né? E eu quero finalizar o episódio dizendo uma coisa que a gente repetiu muito, né, durante o nosso bate-papo. Aprendam a apoiar, né, os pequenos empreendedores, os grandes, quem está começando, Sim. quem já está na caminhada. Vamos, né, apoiar, vamos dizer mais palavras positivas. A jornada não é fácil, né? Como vocês viram aqui, né? E também pedir para vocês continuarem acompanhando o Pod Vidal, nos acompanhando nas redes sociais, né? E assistindo os nossos episódios. Hoje nós vamos ficando por aqui, mas eu espero encontrar vocês em outros momentos. Vamos brindar com nossas canecas. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até mais.